A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Maurício, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara, Minas Gerais. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Nesse canal nós queremos estudar um pouco sobre a fé reformada e ensinar um pouco sobre as verdades nas quais nós fomos instruídos, as verdades nas quais nós cremos, como herdeiros da Reforma Protestante do século XVI. E nós queremos ensinar os membros da nossa igreja e também aqueles que também estiverem interessados, os demais interessados no assunto doutrina reformada, ou doutrina e vida, doutrina e prática. Nós vamos fazer uma série aqui sobre a Confissão de Fé de Westminster. Você gostaria de ter um guia para entender a palavra de Deus? Um guia para você entender tanto as coisas mais simples, as verdades mais simples, quanto as verdades mais profundas da palavra do nosso Deus? Saiba que esse guia existe para nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu faço parte, juntamente com o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Esse guia é para nós um dos símbolos da nossa fé, a Confissão de Fé de Westminster. E eu quero falar com você hoje sobre por que nós precisamos de uma confissão de fé. Qual a importância da confissão de fé? Muita gente imagina que se nós temos uma confissão de fé, isso quer dizer que nós não cremos somente na Bíblia. E nada poderia ser mais errado e mais longe da verdade do que isso. A própria Confissão de Fé de Westminster, no seu primeiro capítulo, que trata das Escrituras, já nos fala sobre isso. E já diz que somente a Escritura foi dada por inspiração divina. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, só ela pode determinar em que nós devemos crer e só ela pode determinar como nós devemos viver. E é a nossa regra todo suficiente. Nós não temos outra e nós não precisamos de outra regra de fé além da Escritura Sagrada que foi nos dada pelo nosso Deus. Então, a Bíblia é o nosso único padrão de doutrina e a Bíblia contém toda a autoridade por si só e ela é a única autoridade que pode obrigar a consciência humana à obediência. Todo e qualquer outro padrão que nós tenhamos tem uma autoridade derivada. Ele apenas é autoridade na medida em que ensina aquilo que a Escritura ensina. E esse é o caso da nossa confissão de fé. Já que cremos somente na Bíblia, alguém poderia perguntar, nós não poderíamos ficar apenas com a Bíblia? O fato de ser a Bíblia a nossa regra de fé não torna desnecessário o uso de uma confissão de fé? E a resposta novamente é um sonoro não. Porque enquanto as Escrituras são de Deus, a compreensão das Escrituras pertence aos homens. Ou seja, cabe ao ser humano, aos homens, interpretar o que as Escrituras dizem em cada texto em que ela está tratando sobre um determinado assunto. E depois combinar tudo isso numa afirmação doutrinária que expresse tudo o que a Bíblia ensina sobre aquele mesmo tema. Então, quando nós pegamos um assunto da Bíblia, nós precisamos ver o que a Bíblia como um todo ensina sobre aquele assunto em cada texto. O que ela ensina em cada texto. Depois juntar todo esse ensino da Bíblia nos vários textos numa doutrina, numa afirmação doutrinária que possa expressar aquilo que a Bíblia ensina sobre aquele tema. Então essa é uma tarefa que Deus deixou para nós, como Ele deixou também na natureza, na criação, para que o homem estruturasse, criasse os reinos dos animais, domínio, filo, lembra disso? Então, na natureza, Ele deixou essas verdades expressas em vários lugares, nós precisamos examiná-las e formular leis ou afirmações que são verdadeiras sobre a criação de Deus. A mesma coisa também acontece com a palavra do nosso Deus. Então, depois que nós vimos o que a Bíblia ensina sobre o mesmo tema nos vários textos da Escritura, nós vamos fazer uma afirmação doutrinária que expresse o que a Bíblia como um todo ensina sobre aquele tema.
Depois, cabe novamente aos homens tomar tudo o que a Bíblia ensina sobre vários temas diferentes e combinar tudo isso num todo, num sistema doutrinário que seja harmonioso, que se entrelace, em que tudo que a Bíblia afirma sobre um assunto não contradiga aquilo que ela afirma sobre outro assunto. É claro que a Bíblia não se contradiz, né? Mas a nossa interpretação pode se contradizer. Então, a sua afirmação, a afirmação que os homens fazem sobre uma doutrina, tem que combinar com as outras afirmações doutrinárias, num todo coeso, né? Para a gente ter certeza de que nós estamos afirmando aquilo que a Bíblia afirma, certo? Então, isso é a tarefa do homem, é a tarefa do ser humano. Eu vou ilustrar isso para você, né? Suponha que um não convertido, alguém que não é cristão, pergunte para você o seguinte: o que você crê sobre Deus? O que você responderia? Pause o vídeo agora e escreva aí nos comentários. Quem é Deus? O que você crê sobre Deus? Pausou? Escreveu? Então agora que você está de volta, vamos lá. Suponha que você responda assim: Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, Ele é bom, né? Onipresente. Bom, até aqui você fez um resumo do que a Bíblia ensina sobre esse tema, correto? Você não usou um texto bíblico específico. O próximo passo qual é? É fazer um resumo sobre outros temas e juntar tudo isso num sistema que inclua aquilo que as Escrituras dizem, não somente sobre Deus, mas também sobre o homem, sobre a criação, sobre a salvação e etc. É isso que cabe ao homem fazer. E é isso que todas as pessoas fazem o tempo todo sobre os mais variados assuntos da Bíblia. E aí você pode perguntar, bom, mas não é melhor então deixar cada um fazer isso espontaneamente por si mesmo? Não, não é melhor. Por que não é melhor? Porque se nós analisarmos melhor aí a definição que nós demos acima sobre Deus, nós perceberemos uma coisa: essa definição está incompleta. Ela está incompleta. Ela nada diz sobre a justiça de Deus. Ela nada diz sobre a triunidade de Deus, que o nosso Deus é um Deus triuno. E vários outros temas nós poderíamos dizer. E se nós rejeitarmos o auxílio dos credos e confissões da igreja, que foram definidos pela igreja no decorrer de muitos anos de trabalho, muitos anos de reflexão, de trabalho sério, de muitos homens, milhares de homens de Deus, né, engajados nessa questão, reflexão séria, reflexão madura de grandes homens de Deus. Se nós rejeitarmos isso, nós teremos que sozinhos, cada um de nós, né, elaborar para nós mesmos o nosso próprio credo, fazendo uso apenas, desculpe a palavra, da nossa tacanha sabedoria. A questão não é então, como alguns querem fazer parecer, uma escolha entre a palavra de Deus e os credos e confissões humanos. Não é isso. Não é isso. A questão real é a fé investigada e provada da corporação coletiva do povo de Deus, ou seja, da igreja, conforme ela é expressa nos credos e confissões, contra o juízo individual e a sabedoria isolada, sem assistência alguma, de uma única pessoa que repudia esses documentos. O que você prefere? O que você prefere? Qual desses dois? Com qual deles você vai ficar? Quem tem mais chance de errar e quem tem mais chances de acertar? Quanto a mim, eu prefiro dizer para você o seguinte: eu faço uso do auxílio dos credos e confissões. Eles me oferecem um grande auxílio, uma vez que eles são a fé investigada e provada da corporação do povo de Deus. Eu prefiro isso do que ficar sozinho com a minha fraca e tola sabedoria. Isso quer dizer então que nós devemos seguir cegamente o que esses credos e confissões dizem? Não, claro que não. Isso significa que nós devemos fazer dos credos e confissões um auxílio e um guia para nós. Um auxílio no estudo das Escrituras. Novamente,
nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não tem outra, certo? E o que devemos fazer então é aquilo que faziam os crentes de Bereia. Você já aprendeu sobre os crentes de Bereia, né? Atos 17, 11. Esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra e eles examinavam dia a dia para ver se as coisas eram de fato assim. Eles ouviam a pregação dos apóstolos e eles examinavam com as escrituras, comparavam com as escrituras para ver se aquilo que estava sendo ensinado era verdade. E eles foram chamados de mais nobres, né? Então nós devemos fazer isso. Cada afirmação da confissão tem que ser provada pela Bíblia, tem que ser analisada à luz da Bíblia. E ela deve ser aceita na medida em que é a exposição daquilo que a Bíblia diz. E aí vamos falar um pouquinho então sobre como surgem os credos e confissões, ok? A igreja tem avançado muito lentamente nessa questão. A atenção da igreja tem se dirigido ao estudo de uma determinada doutrina numa época e de outra doutrina numa outra época. E cada avanço que a igreja fez sobre cada doutrina foi sendo, à medida que o tempo foi passando, né? À medida que esse avanço era conquistado, era registrado num credo ou numa confissão. E isso tem sido assim porque em cada época tem surgido hereges, questionando, pervertendo aquilo que as escrituras nos dizem. E isso força a igreja a fazer uma afirmação da verdade sobre cada doutrina disputada, uma afirmação que inclua toda a verdade e exclua todo o erro ensinado pelos hereges. Qual então a necessidade dos credos e confissões para nós encerrarmos por hoje? Primeiro, servir de auxílio no estudo das Escrituras. Segundo, registrar os avanços da igreja em matéria de doutrina. Terceiro, reprimir as heresias. A palavra de Deus diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Há rochas submersas em nossas festas de fraternidade, diz o apóstolo Judas. São falsos mestres, falsos líderes que pervertem a verdade para a condenação deles e daqueles que os seguem. Então a igreja tem que reprimir as heresias, afirmando a verdade e condenando o erro para manter a sua pureza. Quarta necessidade dos credos e confissões: promover uma base para que haja na igreja disciplina, para que haja na igreja ordem, para que haja na igreja unidade, de modo que aqueles que ensinam publicamente a igreja, aqueles que pregam publicamente na igreja, não venham a contradizer uns aos outros. Então uma pessoa prega, ela constrói durante muito tempo de pregação uma verdade bíblica e chega um outro e destrói tudo aquilo que o outro se esforçou para concluir. Por quê? Porque a igreja não tem uma linha doutrinária, a igreja não sabe em que crer. Então serve exatamente para isso, prover uma base para disciplina, ordem, unidade e pregação na igreja, para que não haja contradição. Em último lugar, servir para a instrução dos membros da igreja. E nós esperamos então prover isso, né? Nesses estudos sobre a confissão de fé, nós esperamos te dar um auxílio para o estudo das escrituras, entendimento das escrituras, né? Nós queremos compartilhar com você aquilo que a igreja, no decorrer de muitos anos, labutou e se esforçou sobre vários temas de matéria doutrinária. Nós queremos ajudar você a não cair nas heresias. Muitas dessas heresias estão aí hoje no dito meio cristão, dentro das igrejas evangélicas e também nas seitas, né? Então nós precisamos promover isso, o seu crescimento na palavra de Deus, servir para instrução sua na palavra de Deus, na fé, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu espero que você possa caminhar conosco nesse tempo e que seja uma bênção para você, em nome do Senhor Jesus.